A Justiça suspendeu a privatização das escolas em São Paulo, mas ainda não há o que se comemorar. O risco continua. Acompanhe este videocast para saber também sobre a vitória parcial dos servidores contra a PEC 66 e um novo estudo sobre o aquecimento global. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o leilão que privatizou 17 escolas no início desta semana. A decisão emitida na quarta-feira, dia 30, é liminar e o governador bolsonarista Tarcísio de Freitas já avisou que vai recorrer. Por isso, a luta continua fundamental. O primeiro lote para a construção e administração de escolas foi arrematado pela Consolare. O consórcio é formado por um fundo de investimento e pela Engiform, que administra cemitérios em São Paulo e é alvo de denúncias. Um absurdo. Não podemos baixar a guarda. A CSP com Lutas defende que a APOESP realize uma grande assembleia com toda a comunidade escolar. O ato marcado para segunda-feira, dia 4, em frente à Bovespa, quando está previsto o segundo leilão, deve ser mantido. Não será a justiça burguesa que irá garantir a educação pública e de qualidade aos filhos da classe trabalhadora. Quem faz isso é o povo na rua. Então vamos, é hora de unir todo mundo nessa luta. Quer um exemplo de como as mobilizações funcionam? Nas últimas semanas, os servidores fizeram diversos dias de luta, lembram? Agora, a PEC 66 foi aprovada sem o artigo que estendia a reforma da Previdência aos servidores municipais e estaduais. A votação ocorreu na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara na terça-feira, dia 29. A vitória é importante, mas ainda parcial, então a luta deve continuar. A PEC 66 possui outros graves ataques, como a permissão da desvinculação do orçamento de gastos com áreas sociais nos estados. É preciso barrar essa PEC na íntegra, bem como exigir a revogação da reforma da Previdência feita por Bolsonaro, sem falar que o governo já discute uma reforma administrativa. A classe trabalhadora deve se manter mobilizada. Fiquem atentos ao site da CSP com Lutas para não perder nada dessa luta. A ONU divulgou um estudo alarmante sobre o efeito estufa, que causa o aquecimento acelerado do planeta. O dióxido de carbono, que vem da queima de combustíveis, por exemplo, aumentou mais de 10% sua concentração na atmosfera nas últimas 2 décadas. Isso é algo sem precedentes na história da humanidade e ajuda a explicar um aumento vertiginoso das catástrofes climáticas. O derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar e o processo que deixa os oceanos mais ácidos também são sintomas. E como tudo está interligado, a vida da fauna e da flora marinha e terrestre vai enfrentando cada vez mais condições adversas. Fato é que, apesar dos acordos e metas pelo clima criados pelas potências mundiais, o sistema capitalista segue matando o planeta. Não haverá saída para a espécie humana dentro do capitalismo. Mais do que nunca está demonstrada a necessária revolução socialista para salvar a humanidade. Em nosso site, confira outras notícias, saiba a programação das mobilizações contra o G20 no Rio de Janeiro e como será a atuação da CSP com Lutas. Tem início o julgamento dos assassinos de Marielle Franco. Indígenas se mobilizam para que o Senado não inclua um marco temporal na Constituição brasileira. Para ficar sempre bem informado, siga a CSP com Lutas nas redes sociais. Todos os dias nós temos novos conteúdos para você. A gente se vê na próxima semana em mais uma edição deste videocast e viva a luta da classe trabalhadora!